Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos trabalhar um pouco hoje sobre Descartes. Vamos trabalhar a questão da dúvida hiperbólica a partir das meditações metafísicas. Também trabalhar a questão das ideias, os tipos de ideias e a questão da existência de Deus. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar a partir das meditações metafísicas e do livro Princípios de Filosofia de René Descartes. Também aconselho que procurem as regras para a direção do espírito. Também é outra obra do Descartes, bastante interessante, que completa o que nós falávamos sobre o método da dúvida, lá relacionado ao discurso sobre o método, ou discurso do método, que é o prefácio daquela grande obra que vai instaurar a nova ciência pós-revolução científica renascentista. Então, a obra Meditações Metafísicas, ela foi escrita pela década de 30 do século 17, 1630, 35, também compilada a partir de muitas cartas, de muitas ideias que foram surgindo na vida de Descartes. E vai ser publicado em 1641, onde ele retoma a quarta parte da dúvida do método, ou dúvida sobre o método, que é a questão da dúvida hiperbólica. Então, primeira coisa sobre dúvida nós já falamos, é o próprio método cartesiano. Não é uma dúvida ceticista, pirronista, negacionista, mas é uma dúvida que leva à verdade. Ou seja, Descartes ele tem plena consciência de que a verdade existe. E somente a dúvida origina uma caminhada, que é esse método que chega à verdade. Nas meditações metafísicas nós temos a radicalização da dúvida, a dúvida hiperbólica. Então, primeiramente, o que significa hiperbólico? Bom, se vocês lembrarem no gráfico cartesiano, vocês estão vendo assim, né? Nós temos lá x, y, e temos lá, né, no gráfico essa linha que sobe, né? Estamos vendo muito esse tipo de gráfico nas notícias, né, pela televisão, pela internet, que trazem lá a questão do pico da pandemia do Covid-19. Então, o pico, exatamente o ponto mais alto, é a hipérbole. Na matemática, esse ponto mais alto no gráfico é a hipérbole. Então, é o máximo da dúvida, desse ascendere, né, desse crescendo, dessa tentativa de buscar a verdade. O ponto mais alto, o pico dela é a hipérbole. Por isso que nós vamos falar sobre a questão de Deus e a posição de René Descartes. Bom, primeiramente vamos lembrar que a ciência medieval era escolástica e, sobretudo, a partir do século XII, XIII, ela vai se basear no pensamento aristotélico. Então, a escolástica ela tem o princípio aristotélico de adequação, que é uma releitura, né, o conceito de adequatio que vocês viram lá em filosofia medieval, é uma releitura própria da escolástica sobre o pensamento aristotélico. O que Aristóteles dizia? Não há nada no meu intelecto que não estivesse antes dos meus sentidos. Não há nada no meu intelecto que não estivesse antes dos meus sentidos. Então, a partir de Aristóteles e da valorização dos sentidos, a mente vai se adequar às coisas.
O sujeito se adequa ao objeto, o objeto se adequa ao sujeito. Isso é a adequatio da escolástica. E o Descartes ele vai questionar isso, a questão da adequação. Bom, mais adiante nós vamos ver Kant falando sobre o enquadramento, né, do mundo sensível, da percepção dos objetos, do mundo sensível, com as categorias da mente. Ou seja, o a posteriori com o a priori. Os tipos de juízo. Daí que vem a solução, tá aqui o grande spoiler, né, da disputa racionalista e empirista, que é o juízo sintético a priori, do Immanuel Kant. Bom, mas vamos voltar aqui no Descartes. Qual é o tipo de ciência que Descartes defende? Primeiramente, é a ciência metódica, baseada na dúvida, e que exalta o sujeito, coloca o sujeito no centro da ciência, a subjetividade. Não é à toa que nós vamos ter aquela frase famosa dele: eu penso, cogito. Se eu penso, logo existo. Ou seja, o sujeito, a subjetividade, né, é o critério de conhecimento e da concepção da verdade. Não é mais a adequatio aristotélica da mente e objeto, mas é o sujeito quem define, ou que define o que é a verdade. Bom, primeiramente temos a questão do primado da ordem, ou princípio da ordem, que nós vimos já em relação ao método da dúvida, né, e as regras do método. E em Meditações Metafísicas ele traz uma questão interessante, é que o método em si, ele se baseia como um programa ordenado ao conhecimento da própria substância. Então não é o conhecimento do objeto em si, mas é o conhecimento do todo, da totalidade. A gente falava sobre as regras, né, os 4 princípios sobre o método da dúvida, e um deles, né, o último deles era a síntese, né, falava sobre a enumeração, então o retorno para se compreender a totalidade. A partir do momento que você faz os 4 pontos, então a dúvida, a análise, né, e aí você vai dos simples aos mais complexos, e chega a enumeração para a síntese. Nesse ponto tem que se ter uma visão da totalidade, um conhecimento da totalidade. E para ele, essa totalidade é a própria substância. A substância é o fundamento daquilo que é fundado. A substância é a causa e não o causado. Por isso que colocar em questão a totalidade e o fundamento da realidade é colocar em questão o problema de Deus. Bom, nós temos nas meditações metafísicas, eu estou enviando para vocês um resumo da primeira e da segunda meditação, uma resenha, uma leitura. Nós temos lá uma dupla figura de questionamento de dúvida metódica. São duas posturas, ou como posso falar, dois cheques, né? 2 enquadramentos que o Descartes faz para levar a dúvida até a sua hipérbole, até o ponto de pico. A primeira delas é em relação ao real e ao imaginário. Então, o que é real e o que é imaginário? Ao fazer essa dúvida, que é a chamada dúvida do sonho, Descartes está questionando o conhecimento por meio dos sentidos, a percepção sensorial. Então, vou tomar aqui uma parte do texto. Se eu encontrei.
Então, a primeira dúvida, que é a dúvida em relação aos sentidos, que está relacionada com a figura do sonho. Descartes diz assim: por exemplo, que agora estou aqui, sentado junto ao fogo, vestindo esta roupa de inverno, tendo este papel às mãos e coisas semelhantes. Descartes argumenta que duvidar disso sem um motivo seria equiparar-se a loucos. O fato de sermos humanos possuir necessidade de dormir e ao dormir sonharmos seria motivo suficiente para duvidarmos se o que acontece agora seria realidade ou sonho. Com que frequência o sono noturno não me persuadiu dessas coisas usuais, isto é, que estava aqui vestindo essa roupa, sentado junto ao fogo, quando estava, porém, nu, deitado entre as cobertas. Então é aquela passagem da lareira, que ele está junto ao fogo, e ele se pergunta: estou sonhando? Bom, a questão que ele coloca em relação aos sentidos é a seguinte: eu não posso confiar em quem já me enganou uma vez. Agora há pouco eu tirava um cochilo e acordei assustado. Eu tinha um sonho estúpido que eu estava com um bole, uma travessa, né? E estava enchendo essa travessa com água e acho que eu ia lavar salada, uma coisa assim. E de repente ela começou a cair água sobre a minha cintura, meu joelho, na pia, e eu estava molhado. Essa vasilha estava estourada, estava trincada, e a água saía. E eu acordei. Bom, qual foi a primeira reação de alguém que acorda depois de um sonho como esse, ou pior, depois de um pesadelo? É verificar se está tudo bem, não é? E foi isso que eu fiz. Ainda bem que eu não fiz xixi na cama. Poderia ser, né? Uma releitura do meu sonho, né? Do meu inconsciente. E para justificar porque eu estaria molhado, deitado, dormindo, ou cochilando lá na minha cama. Mas é interessante porque esse é o ponto, essa é a primeira dúvida. Então, a figura do sonho prova que os sentidos não são dignos de total confiança. Não posso confiar em quem já me enganou uma vez. Bom, a segunda dúvida, que é a dúvida relacionada à matemática. Então lembra, a primeira é o sonho, relacionada aos sentidos. A segunda, relacionada à matemática, traz para nós aquela ideia, aquela figura do gênio maligno, de um Deus enganador. Então ele submete mesmo as ideias matemáticas, lá do discurso do método, né, as ideias claras e evidentes, ele submete essa forma de conhecer ao método da dúvida. Mas no sentido de persuasão. Então vejam o que ele escreve. Tenho uma certa velha opinião que há um Deus, que pode todas as coisas e pelo qual fui criado tal qual existo. Detalhe, ele escreve sempre na primeira pessoa. Ele está aqui valorizando a subjetividade, o sujeito. Então tem a ideia, uma certa ideia de que é um Deus que pode tudo, e pelo qual fui criado tal qual existo. Mas de onde sei que ele não tenha feito que não haja toda a terra alguma, céu algum, coisa externa alguma, figura alguma, grandeza alguma, lugar algum, e que não obstante eu sinto todas essas coisas, e que no entanto todas elas não me pareçam existir, diferentemente de como me parecem agora? Mas, do mesmo modo que julgo que os outros às vezes erram acerca de coisas que presumem saber a perfeição, não estaria eu mesmo de igual maneira errando cada vez que adiciono 2 a 3, ou conto os lados do quadrado, ou faço outra coisa que se possa imaginar ainda mais fácil? Bom, qual é a dúvida aqui introduzida? É a dúvida em relação à matemática. Ele
traz para nós um artifício psicológico. Psique enquanto mente, enquanto razão. E está também relacionado ao discurso sobre o método. Lembram que eu falava para vocês das duas formas de operação da mente? Né? Uma delas era a intuição. A intuição, ela me leva à evidência. Não é a intuição da fé, mas a intuição de que cheguei à verdade. Esse Deus enganador não poderia me enganar e provocar em mim essa falsa evidência? Isso acontece muito, né? Como nós, estudantes, lá na escola, na faculdade, quando o aluno discute: professor, mas eu tenho certeza que essa resposta estava certa. E o professor explica: não, mas veja, você poderia ter feito assim, melhorado assim. E o aluno começa a ficar bravo, irritado, porque ele está confuso. Na realidade, está confuso. Bom, de repente pode ser o professor também que esteja confuso. E há bastante, né? Há muitos assim, de que possam estar confusos e que não estão conseguindo enxergar com clareza, com distinção, clareza, evidência, porque a intuição está falha. Então, essa dúvida, ela traz o problema da adequácio. Lá que eu falava agora há pouco para vocês, de Aristóteles, da escolástica, e é o problema que depois Kant vai tentar resolver. Como que a minha mente e o objeto dialogam em relação ao conhecimento agora considerado verdadeiro. Tal forma que eu chegue lá nas 4 regras do método, né? E possa, no último ponto, que é a enumeração, chegar à síntese, à totalidade. Bom, então, primeira dúvida, relacionada aos sentidos, ao sonho. Segunda dúvida, relacionada à matemática e à evidência, é o Deus enganador. Aqui vem o terceiro ponto, de onde Descartes vai retomar o conceito do cogito, do eu penso. Eu não posso, então, confiar de modo absoluto nos sentidos. Eu posso confiar na matemática? Posso. Mas eu posso fanatizar o conhecimento, vamos dizer assim. Né? Absolutizar até onde eu cheguei e achar que não precisa ir além. Que aí seria um erro em relação à enumeração e à síntese, que é o quarto passo daquele método da dúvida. Bom, mas eu não posso duvidar que eu penso. Eu não posso duvidar da minha própria mente. Eu não posso duvidar de mim mesmo. A partir do momento em que eu estou duvidando, daí vem a clássica formulação: cogito, logo eu sou. Ergo sum. Bom, afirmar que se é na medida em que se pensa é para Descartes uma proposição necessariamente verdadeira, porque o sujeito, está aí novamente ele valorizando a subjetividade, ele é o autor da objeção cética e ele é o operante do método da dúvida hiperbólica. Uma vez que posso duvidar de tudo, menos de que sou aquele que duvida, e mesmo enganado pelo gênio maligno, mesmo desconfiado da matemática, e mesmo cético em relação aos sentidos, eu posso confiar em mim mesmo. Está aqui um ponto-chave para se compreender o que é a filosofia moderna. A valorização do sujeito, que se falava lá no Renascimento, no antropocentrismo, agora toma uma roupagem, se apresenta de modo científico e a partir de um método e de uma fundamentação da substância, que falávamos agora há pouco, que é o primado da ordem, o primado do princípio. Após a dúvida, então, o espírito pode perceber que existe. E o espírito, ou razão, ou mente, é esse eu.
ele se percebe e chega à conclusão de que existe. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da dúvida. Por quê? Para quem está trabalhando Agostinho, eu sei que alguns de vocês conhecem, estão estudando e viram na filosofia medieval também. Existe uma passagem de Agostinho, aliás, ele cita isso na Cidade de Deus, na Trindade, né? Que ele questiona a questão da própria existência, que é aquela famosa expressão si fallor sum. Si fallor, com 2 L's, sum. O que significa isso? A tradução seria: se eu me engano, se eu erro, se eu falho, eu sou. Então, Agostinho, ele acreditava que poderia provar a existência de si a partir do problema do engano, do erro. Então tem um texto lá em Solilóquios que a razão pergunta para ele, é um diálogo. Eu vou colocar esse texto para vocês darem uma olhada, que vale a pena. Lá no mural. Tu que queres conhecer-te a ti mesmo, sabes que existe? Agostinho responde para a razão: sei. A razão: de onde sabes? Agostinho: não sei. Razão: sabes que te moves? Agostinho: não sei. Razão: sabes que te pensas? Agostinho: sim. Razão: portanto é verdade que pensas? Agostinho: sim. Razão: tu queres existir, viver e entender, mas existir para viver e viver para entender. Portanto, sabes que existes, sabes que vives, sabes que entendes. O ponto de partida de Agostinho e de Descartes é muito parecido, no sentido de que a dúvida cartesiana é aquela relacionada à ignorância e da tentativa de busca da verdade. A dúvida de Agostinho também é a ignorância, mas ela está atrelada, né? Ela está intrinsecamente ligada à ideia da fé. Aqui tem que lembrar em Agostinho que a solução que ele encontra, ele propõe, é a teoria da iluminação, que é a questão da oração. Então, quer conhecer a verdade? Agostinho responde: vamos rezar, vamos pedir as luzes de Deus, a sabedoria de Deus, o dom do Espírito de Deus, e ele nos levará à verdade. Bom, aqui tem o fundo da dualidade platônica, né? Na Cidade de Deus, Cidade dos Homens, e também lá na Trindade, na sua grande obra, ele apresenta essa questão da recordação. Vai estar no texto lá no Google, no mural, dê uma olhada, Agostinho e a Trindade e a Cidade de Deus. Então, rezando pela fé, eu me aproximo de Deus e recordo da natureza de Deus e levo a resposta da fé. Descartes não pensa assim. A questão da fé, lembra do encontro passado, é a res infinita, que é um mundo, uma coisa, res infinita, distante, longe, não faz parte da nossa realidade. A nossa realidade ela é mensurável, res extensa, e pensante, no caso, nós humanos. Aí que vem o conceito de alma, a res cogitas, para Descartes. Mas a fé não vai explicar. Então é preciso que eu vá em direção do conhecimento, em busca da verdade, partindo da dúvida e fazendo ciência. Esse é o espírito da filosofia moderna, que acredita e valoriza o sujeito, né, a racionalidade, aguça o espírito cético, o ceticismo, a dúvida, em busca da verdade, porque há total confiança de que a verdade ela existe, né, e que ela é possível ser apreendida pelo homem. Bom, voltando na questão da alma, queria aqui retomar onde a gente falava no último encontro
que existe uma ligação que compõe o homem, né? Então, para Aristóteles, essa ligação, né, da alma com o corpo forma uma substância única, que é o homem. Então, não teria vida depois da morte. Para Aristóteles, esse corpo parou, o coração parou de bater, parou de respirar, acabou essa substância. Para Descartes, são duas substâncias, que é a res cogitans e a res extensas, que é a mente, o espírito e o corpo, que estão ligadas naquilo que seria a glândula pineal, que seria um órgão presente em nossa estrutura, e que ali, através dos nervos, faria a comunicação entre a res cogitans e a res extensa. Bom, aí vem a questão, se o corpo para, o que acontece com o homem? Com as duas substâncias se dividem, né? Mas, lembra que eu falava para vocês, para Descartes não é interessante pensar na res infinita, justamente porque não é evidente, não é claro, não é provável, seja pelo sentido, seja pela matemática, e muito menos então pela fé. O fundamento da ciência é a razão, o fundamento da alma é a razão, e agora chega a questão de Deus. Deus existe ou não existe? Ele é bom ou ele é mau? Descartes ele define quem é Deus. Deus é uma substância infinita, eterna e imutável. Por ser infinito, eterno e imutável, ele é totalmente diferente do homem. Deus é causa, o homem é causado. Agora há pouco eu lia, Descartes dizia lá nas Meditações Metafísicas, eu fui criado por Deus. Então há uma diferença entre o Criador e a criatura. Segunda, o homem é causado, ele é fundamentado. O homem é fundamentado. Deus fundamenta. Ou seja, Deus sustenta. Deus dá continuidade. Então esse é o ponto de princípio em relação à existência de Deus. Deus existe, mas ele é outra coisa. Ele não é igual a mim e também não é acessível pela minha razão. Bom, Deus erra. A gente falava agora há pouco que ele poderia ser enganador. Enganador ele pode ser, mas ele não erra. Engraçado porque nós vemos muito na Bíblia Deus permitindo a tentação. O próprio Jesus, Jó, né? O povo lá no deserto, que caminhava rumo à terra prometida. Deus permite a tentação de Adão e Eva. Deus está permitindo hoje a tentação de as pessoas estarem aí se aglomerando, né? Bom, não sei, é uma tentação, né? Me dá vontade de sair por aí e andar seria enganador ou tentador, não sei dizer, mas isso não quer dizer que Deus é ruim ou que ele está errando, de forma alguma. Justamente porque ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável, ele é também bom. E aqui nós temos a sustentação moral, ética, que valida a verdade moral e ética no sujeito humano. Deus é fundamento, nós somos fundamentados. Deus é causa, nós somos criaturas, criados. Então, se Deus é bom, nós podemos também ser bons. E por que nós erramos tanto? Está lá no discurso sobre o método a questão da prevenção, da precipitação, quando eu acabo aderindo a uma ideia sem clareza, distinção, sem passar pelo método da dúvida. Então, o erro não é de Deus, de forma alguma. Não é o homem, o homem não pode imputar a Deus os seus erros. Não existe aquela famosa máxima popular, né, que se usa tanto no Brasil. Deus quis assim. Foi Deus que quis, né? Um certo comodismo, né? Não. Só há erro porque nós não estamos usando a razão, não estamos aplicando a razão como ela deve ser.
Descartes vai falar que há erros, e aí vem a prevenção, a precipitação, o julgamento, o pré-julgamento, que dependem do hábito. Logo, logo nós vamos falar sobre David Hume, e David Hume aponta a questão do hábito, mas retira totalmente a questão do sujeito, desse eu cogitas, res cogitas que estamos vendo em Descartes. Justamente porque o David Hume ele é empirista e ele se baseia mais na razão, aliás, mais na experiência do que nas operações da razão. Mas nós vamos chegar lá, tá bom? Por fim, queria falar sobre os 3 tipos de ideias. Como é que Descartes sabe que Deus é imutável, Deus é infinito, Deus é bom, Deus é eterno? Como que se pode provar essas coisas? O homem não pode provar o que é o infinito. Também não pode provar o que é eterno. Ele pode fracionar o tempo. Esse vídeo vai ter aí 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, não sei. Eu posso fracionar, mas eu não consigo ver o começo nem o fim do tempo. Então, existem 3 tipos de ideias. A primeira delas é a ideia inata. É aquela que próprio Deus colocou na razão humana. Essas ideias inatas nos fazem conhecer quem é Deus e chegar à afirmação de que Deus é imutável. O homem, ele se modifica, se transforma. Deus é imutável. Deus é infinito. O homem é finito. Mas a ideia do infinito foi Deus que colocou em mim. Então são ideias, né, que são formadas de uma forma espiritual, que são colocadas em nós, que não derivam de forma alguma da experiência sensorial. Porque não há objetos sensoriais ou sensíveis que possam provar o que é imutável, o que é bondade, o que é infinitude, etc. É uma espécie de recordação que o espírito traz epistemologicamente. Então, primeiro, ideias natas. Segundo tipo de ideias são as ideias adventícias. O que são as ideias adventícias? São ideias que advêm, né? Lembra da palavra advento, que chegam a nós, estão chegando a nós, e elas vêm por meio da sensação, da percepção. Então, essa camiseta que eu estou usando, que é muito bonita, aliás, e já está velhinha, ela tem uma cor, né? Está bem aqui estampada, uma cor de fundo que é o vermelho, comunista, né? E aqui na frente uma águia, né, branco e uma coroa dourada, né, polska, né, recordando aí a Polônia. Eu não vou nascer com a ideia de vermelho. Não é uma ideia inata. Eu vou aprender o que é o vermelho quando eu me exponho ao vermelho. Também ao branco. Ninguém nasce sabendo o que é uma águia. Eu nem sei se isso aqui é realmente uma águia, um falcão, sei lá. Mas eu aprendo. Vou distinguir. Para mim tudo é passarinho, tudo é ave? Não. A gente vai distinguir a ave, que é galinha, que é pombo, que é gavião, que é falcão, que é águia e por aí vai. Então, as ideias adventícias, elas são formuladas com base em ideias inatas, mas que chegam a nós por meio da percepção e que levam ao erro. Diferente das ideias inatas, que não enganam, as adventícias, elas enganam. Um exemplo, eu olho para o céu e penso, o céu, né, olho para lá, o sol todo dia nasce naquela direção e se põe naquela direção. Então, sol nascente, sol poente, o sol logo, o sol ele nasce e morre diariamente. O sol nasce e morre. Todo dia tem um novo sol. Bom, era a ideia que levou Copérnico, Galileu, Giordano Bruno à Inquisição. Essa ideia adventícia, pela sensação, pela percepção da natureza, tornou-se uma máxima, uma verdade absoluta da ciência medieval. Bom,
eu preciso então colocar em dúvida, questionar a percepção dos sentidos e questionar o Deus enganador, né? Questionar a própria matemática. Por isso que os cientistas chegaram à conclusão de que o Sol não nasce e morre todo dia. Mas sim, ele está no centro do universo e há um processo de rotação, né? Transladação e tudo aí que a gente vê, né, a partir da astronomia, que prova que nós estamos girando e estamos contornando o Sol, né? Então, lembrem, ideias inatas, Deus é infinito, imutável, tudo isso é verdade. Como eu sei, Deus me deu essa ideia. E nasci com ela, inatismo. Ideias adventícias, ideias que nascem comigo. E por fim, nós temos as ideias que são as ideias fictícias. Então, aí tá fácil, lembra ficção. Que são ideias criadas pela nossa imaginação, pela nossa fantasia. Há uma associação de ideias inatas, uma associação de ideias adventícias, e há um deslize, né, do sujeito que acaba sendo tentado, né, caído a criar, a fabular, né? Então temos aí a superstição, temos o mito, a arte, a própria religião, em muito sentido, né? Vamos pensar assim, seres inexistentes, né? Vamos pensar no... embora eu, pela minha fé, acredito em anjo, mas do ponto de vista filosófico, em Descartes, o anjo é uma ideia fictícia, sobretudo na representação do anjo. Então, um anjo que é um ser divino, ou que pertence ao mundo divino, na reza infinita, lá no infinito, e ele desce até os homens para comunicar. Ele é mensageiro, angelos, né? Ou malar, né, no hebraico, que é o enviado. E ele tem asas. Veja só. Então, aí a gente junta a ideia de uma ave, uma águia, que tem um corpo, né? É antropomórfico. No caso aí, zooantropomórfico, né? Porque zoo, a águia, antropos, homem, e a forma. E ainda por cima divino. Então seria antropomórfico. Veja a combinação de elementos, de símbolos, de ideias adventícias e inatas que nos levam à ideia fictícia. Tem como provar o anjo? Tem como racionalmente demonstrá-lo? Não. Então, são enganos da nossa mente, da nossa percepção. Quem pensa sou eu, cogito ergo sum. Pela dúvida de pensar, de questionar o mundo e a mim mesmo, eu tenho plena certeza da minha existência. É isso que eu queria deixar com vocês hoje. Então, tem um material aí, eu vou deixar uma atividade. Minha proposta é que a gente faça... vou tentar fazer vídeos mais curtos, não tão longos, de meia hora. E aí o pessoal da Copiosa coloca aí numa qualidade baixa para assistir, para poder acompanhar, sem perder muito crédito da internet, né? E eu vou tentar fazer 2 vídeos, então, de meia hora, 40 minutos no máximo, e postar. Eu acho que eu vou terminar por aqui, então, Descartes. Na quinta-feira, quero postar o do Spinoza. Na semana que vem, daí o Leibniz e por aí vai. E eu vou pedir que vocês façam resumos desses autores, tá? Eu fiquei um pouco distante aí dos teleencontros, né, uma semana e meia, mais ou menos, porque eu percebi que tinha muita atividade, né? O bimestre, de repente, estava acabando, mas se deram conta, foram muito bem, todos fizeram o que era necessário, fizeram muito bem feito, e acho que rendeu muito. A experiência positiva, estamos crescendo com ela, né? Estamos aprendendo. Então, o que eu vou pensar, assim, a ideia seria montar um portfólio, tá? Queria que vocês fizessem resumos dessas aulas. Peguem a primeira do Descartes, peguem essa, e façam mapas conceituais, ou façam tópicos. Então, essa semana a gente vai fazendo o Spinoza, semana que vem o Leibniz, Spinoza e Leibniz, retomar.
e a gente fecha o racionalismo. Então, daí seria o momento de entregar, né, esses tópicos. Então, eu dividiria as notas desse bimestre assim. Daria, talvez, tópicos para o racionalismo, 2,5 pontos. Tópicos para empirismo, 2,5 pontos. Tópicos para Kant, 2,5 pontos. Daí tópicos para contratualistas e Hegel, né, e Marx, o que a gente puder fazer. Então, dividir em blocos e vocês vão assistindo, vão pesquisando, vão além. Eu estou mandando sempre um material complementar, que acho que é melhor do que o meu material aqui humano, mas usem isso aí, montem os tópicos de vocês e vão me enviando. Então, eu vou estabelecer a primeira data aí para o final da semana que vem, ou no início da próxima semana, daqui 2 semanas, tópicos sobre o que vimos e trabalhamos em racionalismo, tá? Descartes, Spinoza e Leibniz. Beijo para vocês, até mais!